Procuro alguém que possa me perturbar como faria um animal moribundo. E quando desejo, sou uma vaca com a cabeça presa. E se desejo, sou um cervo entrando no bosque como um noivo na igreja. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Morra Amor, de Ariana Harvix. Esse é um livro de 2012 e a Ariana é uma autora argentina. Esse livro faz parte de uma trilogia que ela chama de Involuntária e que ela também chama de Trilogia da Paixão. E esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Instante em 2019 com tradução de Francesca Angiolillo. Eu li esse livro com os meus queridos apoiadores, que na verdade a maioria é agora apoiadora, né? Então o pessoal que participou da leitura conjunta foram apoiadoras. E foi uma discussão muito, muito boa, inclusive porque uma das apoiadoras é psicanalista e ela nos explicou várias coisas, porque esse livro vai tratar, de certa medida, de transtorno, né? De transtorno, de um momento de crise psicológica dessa narradora. O livro me agradou muito. A Ariana aqui vai tentar transpor para nós essa crise de um modo muito particular, tá? Então você tem essa narradora que é casada. Na verdade, ela mora com um cara e ela casa com ele depois, a gente descobre aqui. E eles acabaram de ter um filho, então eles estão com um filho aí recente. Mas essa narradora, ninguém tem nome nessa história, e ela parece estar passando por algo como uma depressão. No início eu fiquei achando que ela podia estar tendo depressão pós-parto, porque ela estava com um filho recém-nascido. Mas você vai percebendo que a narrativa é toda muito ambígua. Essa narradora em primeira pessoa é uma narradora muito não confiável. Não só porque ela conta as coisas de modo ambíguo, mas porque a gente percebe que essa não é uma narrativa só sobre o que acontece fora da cabeça dela, né? Ou com ela, o modo como ela se relaciona com as pessoas. Essa é uma narrativa que traz muito do que acontece dentro dela, no universo mental dela, em vários sentidos. A gente percebe que ela está em crise, sim, ela vive uma espécie de inadequação, de insatisfação, ela descreve a própria vida com palavras que denotam aprisionamento, cerceamento, uma certa opressão, muita inadequação, como se ela fosse uma estrangeira. Ela é uma estrangeira, ela dá a entender que ela vive ali, ela vive numa área que é um campo, perto da casa dela tem um bosque para onde ela supostamente sempre vai. E ela fala dessa sensação de estar estrangeira ali e de não se identificar com aquela vida ali no campo, num lugar meio parado, onde nada acontece. Ela dá a entender que ela é formada, que ela tem referências intelectuais, ela cita música barroca, ela cita pintores, não só do barroco, como pintores contemporâneos. Ela fala da Virginia Woolf, então a gente vê que ela tem um referencial, assim, meio intelectual, do qual ela parece estar apartada por algum motivo. Ela também não explica muito bem esse motivo, mas a gente vê que ela vive uma inadequação muito grande em relação aos papéis, tanto de mãe, ela não se identifica com a maternidade. Para além do fato de ela estar muito cansada, ela fala o tempo inteiro que não aguenta mais ouvir o bebê chorando, que mesmo quando o bebê está dormindo, ela ainda o ouve chorando, então ela parece estar passando por um processo de exaustão, que ela também não está muito acertada com esse companheiro, marido dela. Né? Eles parecem ter um desencontro na vida sexual, ciúmes, desconfiança, cobrança. E o modo como ela reage a isso é muito interessante, porque assim, ela narra de um modo muito ambíguo o modo como ela reage a essa, por exemplo, as brigas que ela tem com o marido, as discussões ou as situações com o filho. E ela narra várias situações bizarras, cenas estranhas, coisas que conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que parecem projeções da mente dela. E nunca fica muito claro se ela está devaneando, se são projeções do desejo, se ela está delirando, se ela está em meio a uma espécie de surto, ou seja, tendo alucinações, ou se ela está sonhando. Então ela narra várias situações aqui dentro de casa, fora de casa, com vizinhos, que parecem pouco prováveis. E em várias dessas situações ela faz coisas chocantes, inclusive coisas propositalmente chocantes, para chocar as pessoas.
Existe uma coisa muito interessante no livro que é, por conta dessa crise pesada que essa autora tem, ela vive uma espécie de aniquilação. E me parece que o romance é, em certa medida, sobre tipos de aniquilação. Um tipo de aniquilação para ela seria a maternidade. É como se a pessoa que ela conhecia antes de ser mãe, a vida que ela tinha antes de ser mãe, se perde. Ela perde esse referencial. É um tipo de morte. Um outro tipo de morte é uma paixão que acontece aqui no livro e que ela descreve exatamente como um tipo de morte. Na página 53, ela descreve essa paixão assim: entrou em mim como uma serpente entra na boca de um crocodilo, como uma serpente devora, traga, lenta, porém irreversivelmente um pássaro, abriu a machadadas um lugar para si, é isso que eu vou dizer? E uma vez dentro, escutou o eco da minha voz? E no meu corpo ensombrecido me matou? Então, essa paixão avassaladora que também, de uma certa forma, a aniquila. Esse transtorno emocional e psicológico aniquila também, de um certo modo, porque essas três coisas, né? Então, essa nova vida como mãe, a paixão e o transtorno, desequilíbrio emocional e psicológico fazem com que ela perca o controle sobre a própria vida. Então, me parece que o romance trata desses tipos de morte em vida, que seriam esses tipos de aniquilação. Mas também existe a morte como uma solução para esse problema existencial dela, né? Porque ela está insatisfeita com a maternidade, ela está insatisfeita com o marido, ela está insatisfeita com aquela vida no campo, longe da vida que ela tinha antes. Então ela começa a pensar muito na morte como saída. E quando a morte acontece próxima a ela sempre entra nessas reflexões sobre o que significa matar, o que significa morrer, o que significa estar morto, o que significa viver o luto. Ela, em vários momentos, tem uma espécie de idealização de uma faca na mão, né, com a qual ela pretende atacar pessoas. Então, ela faz muito também, é como se a presença da morte, a precariedade da vida e a falta de sentido da vida fizessem com que a presença da morte lhe ficasse muito próxima. Então ela fica o tempo inteiro voltando para essas reflexões sobre a morte, da morte como uma saída possível, existencial talvez, ou da morte como algo muito próximo dada a precariedade da nossa existência e a falta de sentido da nossa vida. Esse é um livro que usa muito o campo semântico do selvagem. Essa mulher, ela se identifica com os animais, ela se embrenha no mato, ela se mete no bosque. Tem capítulos aqui que são muito simbólicos, né? Eles parecem projeções do desejo, devaneios ou delírios, onde ela vai para o mato e coisas acontecem lá. Ela se torna mais selvagem, com penas, garras, bicos. Ela faz uma espécie de iniciação selvagem com o filho dela. Ela fala o tempo inteiro, toda vez que ela tá no meio de uma briga com o marido, ela tá insatisfeita, ela tá se sentindo sufocada, ela corre para esse bosque. E em vários momentos eu me perguntei se ela corre realmente para esse bosque ou se esse bosque é uma espécie de metáfora dessa vida interior para onde ela vai e segue a imaginação ou se entrega ao devaneio. Muito do que ela não faz, ela projeta nesses devaneios. E há algo de estranho, muito ambíguo, porque em alguns momentos a gente percebe que ela poderia abandonar as coisas que a incomodam, mas ela não abandona. Então a gente sempre fica com essa dúvida de por que ela não abandona, o que aprende ali. Então é um texto realmente bastante ambíguo nesse sentido. Não diria que tem maniqueísmos aqui, que ela está sendo muito oprimida pelo marido. O marido tem os seus defeitos, mas ela também, às vezes, age de modo exasperante, tanto com eles quanto com ele, como com outras pessoas, quando eles têm visitas em casa. Ela está sempre muito abatida ou muito macambúzia, ela abandona as reuniões no meio, enfim, ela faz coisas que as pessoas leem como sem sentido. E para dar conta dessa crise, ela usa muito da linguagem poética. Então, assim, o texto é muito bonito. Ele tem muitas imagens. Ela traz, como a imagem que eu li no início do vídeo, essas imagens muito plásticas. O romance é muito pictórico. E ela usa o poético e o simbólico
como cisões na linguagem, para tentar dar corporeidade para essa experiência de crise que ela está tendo, para essa experiência de crise, para essa experiência de desajuste, para essa experiência de um mundo interior em ebulição, né, pedindo desesperadamente para que algo seja feito, para que uma mudança ocorra. Eu me lembrei muito sobre o que a Clarissa Píncola Estés fala da mulher selvagem e dos processos psicológicos de lidar com esses desajustes, com esses desequilíbrios, com essas desorganizações, para usar uma palavra que a Mari, a nossa amiga e apoiadora psicanalista, nos ensinou durante a nossa conversa. Mas é um livro com capítulos muito poéticos. As pessoas normalmente associam, eu vi até aqui na contracapa e no texto que apresenta a autora aqui no final, ela com a Sylvia Plath e com a Virginia Woolf. São boas associações porque o texto dela é muito poético e trata de crise, né? E ele é muito imagético e tem fluxo de consciência também, mas eu acho que ela radicaliza nessa coisa de trazer o mundo interno para a narrativa. Eu particularmente amo histórias que fazem isso, escritores que trazem o mundo interno, psicológico, o mundo do sonho, do devaneio, do delírio para a narrativa com uma importância grande. É algo que a Virginia Woolf faz, mas também é algo que, por exemplo, o Hilke faz no Caderno de Maud Lawrence O livro, inclusive, me lembrou muito na questão da crise do simbólico o Terra Devastada, do Eliot. Me lembrou muito os poemas em prosa do Rimbaud, no Uma Estadia no Inferno. E o livro tem um quê de surrealista, né? No modo como ele trata as coisas que essa mulher sente, que ela deseja, que ela projeta, que ela imagina. Então ele também me lembrou os quadros, por exemplo, os quadros do Dalí, ou da Frida, ou da Remedios Varo, né? Esses pintores que são bastante surrealistas. Ela até cita alguns pintores aqui ao longo da narrativa, mas não foram os pintores que eu mais associaria com ela. Ela cita dois pintores barrocos, né, o Rembrandt e o Caravaggio, e alguns pintores contemporâneos cuja obra traz algo de expressionista e de grotesco, às vezes uma certa deformidade, né, que são o Lucian Freud, o Egon Schiele e o Francis Bacon. Sobre essa questão de uma linguagem que precisa de ruptura para dar conta de uma experiência de desastre, de uma experiência de crise, de uma experiência limite, eu gostaria de ler alguns fragmentos que eu separei aqui, que tratam de livros desse tipo. O primeiro deles é de um teórico dinamarquês chamado Skolhammer, que trabalha aqui no Brasil, né? Ele deu aula na PUC há muito tempo, ou dá ainda, não sei. E ele diz o seguinte: representar o desastre é impossível, ele é definido como limite de experiência. Mas, ao mesmo tempo, a representação é a única possibilidade de aproximação da sua experiência. Ele diz isso num livro chamado Literatura e Mídia. E, para mim, o que acontece nesse livro é exatamente essa tentativa de se aproximar da experiência do desastre. A literatura é sempre outra coisa, ela nunca vai ser um retrato fiel da realidade, mas ela tenta acessar a essência de uma realidade ou uma experiência, se aproximar dessa experiência. E para se aproximar dessa experiência traumática ou de crise interna, a linguagem precisa de ser, de certo modo, quebrada, né? E acho que todos esses autores que trabalham com esse tipo de texto, tratando desse tipo de experiência, né? E aí, novamente, eu lembro muito não só da Virginia Woolf, mas do Eliot e do Hilke, é preciso destituir a linguagem do seu caráter padronizado analítico. O Silviano Santiago, num dos ensaios do seu livro Nas Malhas da Letra, diz: para possuir a palavra nova, é preciso abandonar antes uma relação racional e analítica com a linguagem. E o Maurice Blanchot, num livro chamado O Mistério das Letras, diz o seguinte: a poesia, pela ruptura que produz, pela tensão insustentável que cria, só pode desejar a ruína da linguagem. Mas essa ruína é a única chance que ela tem de se realizar, de se tornar completa, às claras, sob os dois aspectos, sentido e forma, sem os quais é apenas longínquo esforço em direção a si mesma. Então a poesia e o símbolo, né, a linguagem poética e simbólica, surgem aqui como uma tentativa de dar vazão à experiência da crise e de transpor do modo talvez mais
próximo ao dessa experiência de desagregação, talvez, de despersonalização, de inadequação através da linguagem. Então a linguagem também precisa dessa ruptura, logo ela precisa deixar de ser essa linguagem mais racional, mais padronizada, mais domesticada. Então o texto tem toda essa liberdade imagética, pictórica, poética, lírica e simbólica, de que eu particularmente gostei bastante. Nessa descrição da natureza e da ligação com o selvagem, a personagem idealiza a figura de um cervo. Ela diz que vê um cervo, a gente nunca vai saber se ela realmente viu esse cervo ou se ela idealizou, mas ela vê esse cervo e ela fica obcecada com ele, ela fica obcecada com os seus olhos, com um determinado momento em que eles se encontram. E eu pesquisei e descobri que o cervo tem umas simbologias interessantes. Ele significa pureza, liberdade, fecundidade e vida. E eu fiquei pensando que liberdade e vida talvez sejam as questões centrais para essa mulher, que não está se sentindo livre nesse momento e que parece estar se sentindo um pouco tolhida, num sentido espiritual até um pouco castrada. E os seus atos, assim, provocativos e um pouco chocantes seriam um certo modo de devolver para o mundo essa violência que ela sente, embora, novamente, ela nunca bota a culpa toda nos outros, assim, é algo que lhe acontece, não é um livro para apontar culpados. Mas a gente percebe que ela tem essa dificuldade de elaborar, e então ela projeta para fora nesses comportamentos estranhos, de um certo modo, essa tentativa de reagir, né, e de botar um pouco da angústia e da revolta ou da insatisfação para fora. Vou ler algumas passagens que eu achei bem bonitas. O menino olha fixamente os pedaços de madeira que se partem, se desprendem do tronco e caem. O menino olha sua mamãe se quebrar, desmoronar, mas sorri ao ver os resíduos no ar e pensa que são flocos de neve escura, sem se preocupar comigo, alegre com a preparação para o inverno. Deve pensar que tem uma mãe padrão, a qual dar os primeiros desenhinhos do jardim. Ao lado dele, uma árvore, antes cheia de vida, se desfibra. Nunca estive tão longe dele. Num outro momento ela diz: sou um animal que respira lenta e pesadamente, tirando o ar do resto. Num outro momento ela diz assim: quero ir ao banheiro desde que começou o almoço, mas é impossível fazer qualquer coisa além de ser mãe. E dá-lhe choro, chora, 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 vou ficar doida. Ser mãe, pronto, eu me arrependo, mas nem posso dizer. Para quem? Para ele, sentado nos meus joelhos, metendo a mão no meu prato com seus restos frios, brincando com o osso de galinha? Não. Deixa isso que você engasga, joga um biscoitinho para ele me devolve. Tenho a boca cheia da sua saliva, de migalhas. Tenho tomate grudado no braço. Não o deixo terminar e lhe meto outro biscoito. Ele se entala. Não me preocupo com o que possa pensar de mim. Eu o trouxe ao mundo, já é o suficiente. Sou mãe em piloto automático. Choraminga e é pior do que o choro. Eu levanto, lhe ofereço um sorriso falso, aperto os dentes. Mamãe era feliz antes do bebê. Mamãe se levanta todos os dias querendo fugir do bebê. E ele chora mais. Quero ir ao banheiro, mas esse cacarejo interminável, essa queixa, faz com que seja impossível. Que quer de mim? O que você quer? Não me deixa deixá-lo, arqueia-se. Ontem tive que ir fazer com ele. Hoje prefiro fazer na roupa. Ligo para o meu marido, preciso de reforços. Enquanto eu ligo, levo pendurado em um ombro. Vai me destroncar. Gruda, algo viscoso no meu umbigo. Atende, por favor, atende. A gente vê aí a impaciência dessa mãe. Esse livro é pesado nesse sentido, porque ela tem vários momentos de impaciência com esse filho. Ela dá a entender, inclusive, que há uns momentos bem sérios de negligência, mas, novamente, como o livro é muito ambíguo, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu, o que ela está exagerando, o que de fato... Assim, imagina-se que na situação que ela está vivendo, esse menino viveu uma série de descuidos, né, de talvez possíveis acidentes decorrentes desses descuidos, mas também há aquilo que a gente não tem como saber se ela exagerou, se ela inventou, enfim. Então, sim, foi um livro que eu gostei muito, embora eu entenda perfeitamente as pessoas que não se encontram, né? Um tipo de texto muito específico, porque ele trata do turbilhão interno de uma pessoa
E toda pessoa é diferente, né? Até o modo de viver o turbilhão é diferente. Então é uma experiência muito particular e demandante, né? De você acompanhar. Demanda um esforço investigativo de tentar entender para onde estão indo essas metáforas, essas imagens, esse símbolo, a que eles estão se referindo, né? A que sentimento, a que ideia ou a que processos mentais dessa personagem. Mas assim, eu acho que é um livro muito bom, que eu fiquei muito feliz de ler, estou muito interessada nas outras coisas da Ariana. Inclusive comprei o livro seguinte da trilogia, que se chama A Débil Mental, e tô muito afim de ver qual é, né? De saber como ele é, se vai seguir aí a mesma toada desse. Então é isso, me digam se vocês já leram Morra Amor da Ariana e o que vocês acharam. Tô muito interessada, a discussão foi muito rica, as pessoas tiveram opiniões muito variadas sobre o livro, é sempre bom discutir livro em conjunto, né? Eu gosto muito. Muito obrigada às apoiadoras pela participação, pela conversa, uma conversa que demorou 2 horas, né? Foi muito boa. Muito produtiva mesmo, a gente aprendeu bastante umas com as outras. E é isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!